Curso Umbanda Pé no Chão, aula de reforço 15. O pessoal pediu que fizesse uma videoaula sobre esse tema. O que acontece se nós mexermos numa oferenda? Os populares despachos ou macumbas. A gente sabe que macumba é um instrumento musical, mas está popularizado como tal, essas oferendas, despachos, principalmente encruzilhados e áreas urbanas. O que acontece se nós mexermos numa oferenda dessa? Já vou falar disso daqui a pouquinho, mas antes peço para você, inscreva-se no canal, ative as notificações. Desta maneira você estará contribuindo ativamente para que os conteúdos do canal Universalista EAD, estudo gratuito, sejam impulsionados cada vez mais pelo algoritmo do YouTube. O que acontece se mexermos no despacho? Curso Umbanda Pé no Chão, aula de reforço 15. Temos uma playlist criada. O curso é um curso continuado que vão ter sempre aulas de reforço. E você pode assistir na playlist desde a videoaula 1, ok? O que acontece se mexermos em um despacho? Temos que fazer considerações aí, principalmente em relação ao processo de demonização das religiões afro-brasileiras e umbanda, que o pessoal tem muito medo, o pessoal que é fora da religião tem muito medo de despacho ou de qualquer outra oferenda. Claro está que essas oferendas em áreas urbanas, numa sociedade laica, elas acabam sendo agentes de poluição, né? Porque deixa a oferenda ali e não faz o descarte. Ali já é o descarte, ali a própria oferenda, e o material muitas vezes vai se decompor, entrar em putrefação na área urbana, e nem sempre a coleta coletiva pelas prefeituras coleta a tempo essas oferendas, e por vezes o caminhão do lixo passa e não é coletado a oferenda. Então, faço um chamamento aqui para a nossa responsabilidade ecológica enquanto umbandistas, e a Umbanda que nós praticamos no grupo de Umbanda Triângulo da Fraternidade, nós não preconizamos esse tipo de oferenda em áreas urbanas e não incentivamos, e não é do nosso fundamento, qualquer material sintético, vidros, material plástico, material que não se decompõe naturalmente junto à natureza. A nossa natureza já está tão destruída e nós temos uma tradição aí ancestral original, aborígene, então temos que estar em equilíbrio com a natureza. Mas, se nós mexermos em um despacho, sem querer, chutamos, batemos, estamos andando na calçada, encontramos uma oferenda e de maneira desavisada pisamos. Às vezes as pessoas ficam nervosas que vai acontecer alguma coisa e vão procurar até uma orientação espiritual em um centro, e às vezes nesse centro acaba assustando mais ainda o indivíduo. Ele tem que fazer um contribó, tem que fazer um outro trabalho para neutralizar uma carga que ele teria pego, encosto que estaria com ele. Será que é mesmo assim? Na maioria das vezes não acontece nada, gente, se a gente trombar numa oferenda ou pisar. A maioria das oferendas pensa o seguinte: independente da gente entrar nessa dicotomia do bem e do mal, porque nem toda oferenda é para o bem, pode acontecer de estar querendo prejudicar alguém, a gente sabe que isso acontece. Aqueles elementos que ali estão na oferenda, eles têm um tempo de decantação, que o axé, o prana, que está concentrado nos elementos, ele se dilui. Geralmente isso leva a um ciclo solar, que seriam 4 horas grandes. Então nós temos 6 horas da manhã, onde o sol desponta, meio-dia sol a pino, 6 horas da tarde, onde o sol se põe, e à meia-noite, ponto máximo de escuridão, de ausência do sol. Completou um ciclo de 4 horas grandes, esse axé, esse prana que está ali
concentrado, ele se decantou, e aí fica o resto dos elementos. Não tem mais uma ação ali espiritual, salvo se tiver alguma interferência de algum vampiro astral, de larvas astrais, alguma interferência que esteja se alimentando desses restos, desses elementos, que isso pode acontecer. Mas essas entidades, elas são tão ignorantes, tão densas, que não são obsessores. Elas têm fome, simplesmente assim. Tem que ter todo o nosso amor e todo o nosso respeito. Então, vocês estão vendo na animação, na imagem maior, ali tem o alguidar numa espécie de encruzilhada ali, né? E no meio fio. Nós não preconizamos esse tipo de oferenda, mas a pedido dos alunos do curso Umbanda Pé no Chão, nós estamos fazendo alguns comentários. Essa oferenda tem ali uma farofa, que um ipadê, de repente, foi feito em algum centro, em alguma residência, e ali está colocado. Vejam vocês que tem uma foto, tem ali uma foto do indivíduo, tem um outro impresso ali. A pessoa está dando a localização do seu pedido, o endereço vibratório do seu pedido. Muito provavelmente isso aí é para questões de enfermidade. A pessoa está enferma, às vezes pode estar hospitalizada, aí o pessoal faz isso aí pedindo para isso aí escoar, para passar, pedindo uma intercessão por esse indivíduo. A outra oferenda menor, ali na calçada, tem uma flor, 2 alguidar, um baralho, cigarro. A pessoa está pedindo prosperidade, abundância, deve ser próxima a um banco. Tem um outro alguidar menor com um bife, simbolizando ali uma vitalidade que nós não preconizamos, não usamos nenhum magnetismo animal nas nossas oferendas da Umbanda que nós praticamos, mas ali o indivíduo se utilizou. Enfim, são 2 oferendas bastante comuns. Um pedido, um despacho para uma carga de enfermidade, pedindo saúde para o indivíduo, que Exu leve, que isso seja decantado, seja aberto, a encruzilhada que está fechada para a saúde, e prosperidade, abundância, dinheiro, emprego. Isso é muito comum. Então, esse tipo de oferenda não causa nenhum malefício a ninguém. Pelo contrário, ela teve uma intenção boa, a pessoa não está pedindo nada de mal para outro. Pode acontecer de você ter alguma sensibilidade anímica, mediúnica, de fluidos, de vibrações, de você sentir a energia que está ali se ela ainda não foi decantada completamente. Eu, quando tinha 9, 10 anos, eu saí da escola no Rio de Janeiro, morava lá, e era a época de São Cosme e São Damião, e tinha uma oferenda muito bonita, uma encruzilhada perto da escola, oferenda com quindim, doce, balas, tinha moedas. Eu peguei as moedas de forma desavisada e depois fui jogar Fla-Flu, aquele futebolzinho de mesa, numa lanchonete que tinha perto da escola. E depois eu adoeci. Fiquei enfermo. Precisou a vovó Maria do Rosário incorporar a minha mãe em casa e me benzer com arruda e um copo d'água. E a preta velha disse para mim não fazer mais isso. E ninguém sabia. Nem eu sabia da consequência desse ato. Eu entrei num estado de fraqueza, de sonolência, né, e precisei do auxílio da preta velha. Então aquela oferenda era por mal? Necessariamente não quer dizer isso. Ela pode ter sido feita uma oferenda para São Cosme e São Damião, para Ibeje, pedindo saúde, pedindo amparo para algum indivíduo, ou até algum processo de obsessão, e aquela carga energética do indivíduo, ou num processo obsessivo, ela vai junto com a oferenda para se decantar, para ser neutralizada pelos elementos, pelas invocações, e eu, de alguma forma, pela minha sensibilidade ali, atrair esta energia, esta vibração. Então não devemos nos preocupar. Mas se eu estiver andando na rua, em algum local, eu pisar num despacho que tem um animal, o pessoal tem muito medo, um animal sacralizado ali, sacrificado. Bom, primeiro
Se o rito ele foi feito num processo de sacralização com respeito, não há o que temer. A gente come carne de frigorífico, que é pior ainda. Carne que passou por abate de frigorífico e que não tem nenhuma sacralização. Eu sou vegetariano, respeito quem não é, mas a gente tem que falar sobre isso. Leia o Ramatiz Fisiologia da Alma, que está muito bem esclarecido esse aspecto espiritual negativo por trás da indústria da carne, do abate animal dos frigoríficos. Mas aquele fluido naquele animal foi utilizado para prejudicar alguém, e isso ainda está vibrando, não decantou, você pode atrair uma parte dessa carga. Esse endereço vibratório pode se confundir com com a sua vibração original. São raros os casos, mas acontecem. Então, se você se sentiu mal em relação a uma oferenda, seja ela qual for, que você pisou, que você mexeu sem querer, tocou, vá numa casa. Se você tem um altar na sua casa, faça oração na sua casa, tome banho de sol, solarize sua cabeça, se libere dessa energia. E se você for em alguma casa, tome cuidado, se vão cobrar de você um contra-serviço, um contra-ebó, para você se equilibrar. E vão tirar, tão somente vão tirar o seu dinheiro. Então, temos que ter esses cuidados quando a gente mexe no campo da energia. De uma maneira geral, não há que se preocupar se você tocou, mexeu sem querer, num despacho, coisa e tal. E o indivíduo que fez a oferenda? Foi alguém lá, mexeu. Foi um morador de rua, foi lá, pegou para comer. E agora aquele pedido que ele fez, aquela rogativa não tem mais valor porque mexeram na oferenda? Não, vai continuar. O que valeu foi a intenção dele, o fluido etérico foi ofertado, foi dinamizado, foi direcionado para a parte astral, né, espiritual, e o elemento ali que ficou físico. Se vai matar a fome de alguém, ótimo, de algum animal ou de ser humano, morador de rua, ótimo. Plano espiritual não olha isso até com compaixão, com misericórdia. Certo é que independente de oferenda que a gente toque ou deixe de tocar, é que a gente deve cuidar da nossa vibração espiritual original e elevação do nosso caráter sempre. E respeito a todas as expressões de espiritualidade, mesmo que seja uma oferenda em área urbana, que não é da minha religião, não é da minha escolha, da minha confissão religiosa, mas que vai poluir, que me desagrada, mas eu tenho que ver isso com respeito, sempre. Eu acho que essa equanimidade interior, esse equilíbrio em relação a essa questão das oferendas, internamente já nos dá segurança. Agora, se você for mexer com desdém, com raiva, chutou, pisou e ainda desdenhou, espraguejou, muito provavelmente pela lei de atração, você pode atrair uma carga negativa ou até mesmo um espírito desocupado, um quiumba, um vampiro do astral que está ali esperando para se alimentar daqueles restos fluídicos, e daqui a pouco ele imanta em você e se torna um encosto. De fato, a gente sabe que em alguns casos isso acontece. Mas, de uma maneira geral, não há o que se preocupar. O elemento tem um período de decantação, como falei, 4 horas grandes, é um ciclo solar. No segundo dia ele já decantou, aí é somente elemento que está se desfazendo, vai entrar em decomposição e não tem poder nenhum de causar qualquer malefício. Espero ter esclarecido esse assunto que é um pouco polêmico. Não tenha medo de oferendas. Leve sempre seu pensamento ao alto, embora não seja da sua escolha, não seja da sua simpatia, mas temos que respeitar, tá certo? Espero ter esclarecido um pouco esse assunto. Deixe seus comentários. Você já chutou alguma oferenda? Você já pisou sem querer? Deixe seus comentários. Estaremos lendo e respondendo. Meu muito obrigado. Até a próxima videoaula.